Olá a todos! Vamos resolver a segunda questão da UBMAP do ano de 2024, nível 3, primeira fase. Então, vamos lá. Vamos diretamente para o enunciado. Na figura, A, B, C, D, B, E, F são quadrados. Então, eu vou até mostrar a figura aqui. Então, A, B, C, D e B, C, F, E são quadrados. Cada um com 60 centímetros quadrados de área. Qual a área, em centímetros quadrados, da região cinza? Em outras palavras, quanto que mede essa área aqui? Antes de resolver esse exercício, primeiro curto o vídeo, né, que é para poder apoiar o projeto, mas eu queria apresentar uma solução diferente, uma solução criativa que servirá como uma técnica para vocês. Para isso, vou precisar relembrar de algumas propriedades. A primeira propriedade é o seguinte: quando você tem um triângulo, que nem esse aqui, e você tem um outro triângulo que é seu semelhante, e os lados são proporcionais, ou seja, que, por exemplo, essa medida B seja igual a um K vezes B' e o H seja igual a K vezes H', a área, e aí eu vou representar a área com a letra S, a gente sabe muito bem que é base vezes a altura sobre 2, a área do triângulo maior. Entretanto, se você for utilizar essa relação, você vai ter que B é igual a K vezes B', H é igual a K vezes H' sobre 2. Em outras palavras, isso aqui vai dar K ao quadrado, B', K' sobre 2, ou seja, K ao quadrado S'. Em outras palavras, vamos supor que esse triângulo aqui seja o dobro desse triângulo, ou seja, cada lado tenha o dobro do tamanho. Então, a área do triângulo maior é 4 vezes a área do triângulo menor. Por quê? Porque se você dobra a base e dobra a altura, a área fica quadruplicada. Então, essa é a primeira propriedade que nós vamos precisar rever. A segunda propriedade é o seguinte: você tem um triângulo maior e eu vou dividir o triângulo em dois pedaços através de uma seviana. O que é uma seviana? É um segmento de reta que liga o vértice de um dos triângulos até algum ponto do lado oposto a esse vértice. E aí o que acontece? Quando eu crio essa seviana, você tem uma medida A' e você tem uma medida A. E aí a próxima propriedade que nós precisamos é o seguinte: e quando você calcula A' sobre A, vou usar a branca aqui, A' sobre A, isso é exatamente S' sobre A, perdão, sobre S. E é mais simples que parece o porquê. Porque pense comigo o seguinte: como a área do triângulo é base vezes altura sobre 2, o que é a altura de um triângulo? Você marca um vértice e você prolonga de maneira perpendicular, ou seja, no ângulo de 90 graus. Acontece que a altura do triângulo S' é a mesma altura do triângulo S. Então, base vezes altura sobre 2, só que as alturas são iguais. Em outras palavras, se a base de um for o triplo da outra, isso quer dizer o quê? Que a área de um é o triplo da outra. Simples assim. Porque como a altura está fixa e você só está mudando a base, então a proporção das bases é a mesma proporção das alturas. Então, tendo essas duas ferramentas como kit, vamos dizer assim, armas do cinto de utilidade, vamos resolver essa questão. Então, o que eu vou fazer primeiramente? Eu vou observar o seguinte: quando você considera, por exemplo, este ângulo aqui, vou chamar esse ângulo de alfa para facilitar a nossa localização. Na hora que você constrói esse segmento, você obtém aqui um outro alfa aqui. Observe que aqui nós estamos utilizando a propriedade de alternos internos. Então, este ângulo é igual a este. Note também que este ângulo aqui, que eu vou chamar de beta, é igual a este ângulo aqui, que eu vou chamar de beta. Então, dá para perceber pela relação ângulo, 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 terceiro ângulo tem que ser igual, que o triângulo AD, e vamos colocar assim P, é semelhante ao triângulo PC e M. Isso quer dizer que as áreas são proporcionais. Então, esse triângulo é semelhante a esse. Então, digamos
que a área do primeiro triângulo seja igual a um R, ou um S mesmo. Vamos usar essa notação S. Outra observação que é interessante é o seguinte: esse segmento aqui, ela é diagonal de um retângulo. Se ela é diagonal de um retângulo, e esse segmento aqui está dividindo o retângulo em dois quadrados com a mesma área, isso quer dizer que esse ponto aqui, ele é o ponto médio do segmento BC. Em outras palavras, se esse camarada aqui mede H, daqui até aqui, se mede H, daqui até aqui, você vai medir 2H. Ou seja, este triângulo, além de ser semelhante a esse, os lados medem o dobro dos seus lados correspondentes. Então, usando aquela propriedade, já que os triângulos são semelhantes, se o fator de proporção é 2, isso quer dizer que a área desse triângulo aqui é 4 vezes a área desse triângulo. Ok? Então, temos a nossa informação. Qual vai ser a estratégia? É dividir esse nosso quadrado em áreas envolvendo S. E aí, note o seguinte: já que os lados são proporcionais, os triângulos são semelhantes, vou marcar de novo aqui esse ângulo branco e esse ângulo branco, e aí este ângulo aqui com este, note que este lado aqui é proporcional a esse. Mais do que isso, este lado aqui é o dobro deste lado. Só que, se vocês observarem direitinho, e aí eu vou até rachurar com o vermelho, nós temos um triângulo aqui interessante, que é este triângulo que eu estou desenhando. E se vocês observarem, esse segmento aqui é uma seviana. É uma seviana por quê? Porque é um segmento que sai de um vértice até um ponto do lado oposto a seu vértice. Ou seja, esse triângulo aqui vai ter a mesma altura desse triângulo. Como este lado aqui é a metade desse, logo a área desse vai ser o quê? A área desse, na verdade, vai ser o dobro da outra área. Já que esse lado aqui é o dobro desse, a área desse tem que ser o dobro desse. Ok? Então já conseguimos uma outra relação interessante. Vou apagar aqui para facilitar a visualização. Note também o seguinte. Aí eu vou criar um segmento que liga de A até esse ponto aqui simpático. Novamente, nós vamos ter um outro triângulo, que nesse caso é o DA e este ponto aqui, que eu vou chamar de M, para facilitar, aonde esse segmento aqui é uma seviana. Como esse lado aqui é o dobro desse, essa área aqui tem que ser o dobro dessa área. Em outras palavras, essa área tem que medir 2S. Por fim, para finalizar o nosso quebra-cabeça, nós temos uma outra seviana. A seviana que nós temos em questão é referente a esse triângulo, aonde o primeiro triângulo seria o 3S, que você engloba esses caras aqui, e o segundo triângulo seria justamente esse pedaço que está faltando. Só que como eles fazem parte de eles possuem a mesma altura, e este segmento aqui é igual a este, já que o ponto M é o ponto médio, essa área aqui tem que ser igual a essa área aqui, ou seja, 3S. Vamos relembrar qual é o objetivo? Calcular a área cinza. Em outras palavras, nós estamos interessados em calcular o quê? Bem, por semelhança aqui, já deu para perceber uma questão de simetria, esse cara mede S, esse cara mede 4S. Então, nós estamos interessados em calcular o valor de 10 vezes S, porque é 4 mais 1, mais 1, mais 4. Então, primeiro nós vamos tentar descobrir o valor de S. Para isso, lembre-se que o enunciado disse que a área do quadrado era igual a 60. Então, neste caso, você está dizendo que 60 é igual a 3S mais 2S mais 4S mais S mais 2S. Então, se você fizer essa soma, vai dar 5, 9, 10, 12. Então, 12S é igual a 60. Passando 12 e dividindo, então S vai ser igual a 60 sobre 12, S é igual a 5. Mas o que o exercício pedia? A área da região cinza.
Em outras palavras, qual é o valor de 10 vezes S? Então você multiplica por 10 dos dois lados, 5 vezes 10 dá 50, e a resposta do exercício, letra A de amor. Claro, cuidado que na sua prova as alternativas devem estar emboladas. Mas, de qualquer forma, a grande essência é você usar áreas, você pegar a sua figura e dividir em várias áreas conhecidas e usar essa propriedade da Seviana que é muito rica. Fica como recomendação assistir uma videoaula do Eduardo do Wagner do IMPA que fala sobre isso. Se eu lembrar, coloco o vídeo na descrição ou qualquer coisa vocês podem me lembrar nos comentários. Muito obrigado, peço que apoiem, compartilhem com os colegas e até a próxima.